E aí galera, beleza? Mais um novo vídeo da Abrangel aí pra vocês. Quem acompanha o canal sabe que a gente trabalha muito com paródia e música, porém, como o próprio nome diz, Abrangel, abrange várias coisas dentro da geografia. Então, um assunto interessante para o atual momento que a gente vive é a Copa do Mundo, que vai acontecer na Rússia, e eu quis gravar para vocês para falar sobre algumas curiosidades geográficas dentro da Copa do Mundo, alguns dos confrontos, principalmente da primeira fase, para vocês terem uma noção mais geográfica do que acontece na Copa do Mundo. Bom, para quem não sabe, a Copa do Mundo é o segundo maior evento esportivo do planeta, perdendo apenas para as Olimpíadas. É legal falar sobre esse assunto porque a Copa do Mundo ela tem 32 seleções dos 5 continentes do planeta. E também isso possibilita que várias nações, vários países se confrontem, mesmo que tenham disparidades econômicas e sociais muito grandes. Logo na estreia, a Rússia vai enfrentar a Arábia Saudita. A Rússia, por ser o país sede, ela faz o primeiro jogo. E no sorteio saiu a Arábia Saudita. E qual é a curiosidade que a gente pode abordar sobre esse jogo? São duas potências do petróleo. A Arábia Saudita é o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. A Rússia é a sétima maior reserva de petróleo. Então eles estão ali sempre entre os principais países quando a gente fala da geopolítica do petróleo. Esses dois países eles sempre estão entre os primeiros, entre os principais. Se a gente for levantar a quantidade da reserva desses dois países, só esses dois países têm cerca de 20% de todo o petróleo mundial. É uma quantidade muito significativa. No grupo A também tem um confronto bem interessante que vai ser Egito e Arábia Saudita. E por que ele é interessante? Porque são dois países que representam o mundo árabe, que é composto por 22 países do norte da África e do Oriente Médio na Ásia. Juntos eles têm cerca de 130 milhões de habitantes e também são muito importantes economicamente para a região. E também porque é um mundo que tem uma diferença cultural grande do mundo ocidental, que é o mundo que a gente vive. No grupo B também vai ter um confronto bem interessante, tanto para quem gosta do esporte, como também para a geografia mundial, que é Portugal e Espanha. Portugal tem um dos maiores craques do mundo, que é o Cristiano Ronaldo. Porém, trazendo para a parte geográfica, por que esse confronto é interessante? Porque são dois países vizinhos que estão presentes na Península Ibérica, que a gente pode dizer que é a área mais ocidental da Europa. E esses dois países, além disso, eles preservam uma cultura semelhante, cada um com a sua língua específica, porém proveniente do latim, o português e o espanhol no caso, e também pela questão histórica, principalmente nas grandes navegações, que eram os dois países que rivalizavam nas áreas de domínio, tanto na América como depois na África. Então eram países muito importantes que rivalizaram muito, principalmente nesse período, e hoje vão rivalizar dentro de campo. Um outro confronto que vai ser bem interessante também, o confronto do alto desenvolvimento, Dinamarca contra a Austrália. A Austrália ela tem o segundo maior IDH do mundo, enquanto a Dinamarca tem o quinto maior, pelos dados de 2015. Esses dois países sempre estão no topo do IDH, do Índice do Desenvolvimento Humano, e eles sempre se mantêm nesse nível elevado de educação, de saúde, de segurança, de desenvolvimento social. Então esse confronto vai ser interessante por isso, dois países desenvolvidos. Eles podem não ser dois dos principais a serem favoritos para a Copa do Mundo, mas com certeza são países que têm um grande desenvolvimento humano. Já no grupo H a gente tem um confronto que a gente vê uma discrepância econômica e social gigantesca, que é Japão e Senegal. Japão tem o 17º melhor IDH do mundo, enquanto o Senegal ocupa a posição de 170 no ranking. Então é um dos últimos colocados, está perto da lanterninha. Então se a gente comparar o IDH de todos os países participantes da Copa, o Senegal é o que tem o pior IDH. Além disso, se a gente levar o PIB em consideração, o PIB do Japão
é de 4,9 trilhões de dólares no ano de 2016, enquanto o do Senegal é cerca de 14 bilhões de dólares. Então é uma diferença gigantesca. Então, mesmo com essas diferenças tão discrepantes, dentro de campo, isso pode ser revertido em vitória para Senegal, por exemplo. No grupo E, que é o grupo do Brasil, junto com a Sérvia, com a Costa Rica e com a Suíça, um confronto interessante é Suíça e Costa Rica, porque até um tempo atrás os dois países eram considerados paraísos fiscais. No caso da Costa Rica, a Receita Federal Brasileira ela descartou o caso desse país, mas a Suíça é um dos paraísos fiscais mais atrativos para investidores de todo o planeta. E o que são paraísos fiscais? São países que contêm bancos onde você pode depositar o seu dinheiro sem tanta burocracia e sem tanta taxas de juros. No caso dos paraísos fiscais, as taxas de juros são baixas, então o lucro é maior para quem investe o dinheiro nesses países. Então é muito atrativo nesse sentido. Porém, um lado negativo disso é que atrai muito capital sujo, então proveniente de corrupção política ou então de tráfico de drogas, tráfico de armas, de pessoas. Então, por não ter uma necessidade de você declarar de onde vem essa renda, não ter tanta burocracia, esses países eles atraem capital sujo. No grupo D a gente vai ter um confronto entre um país africano e um país europeu, que no caso é a Nigéria e a Islândia. E por que é interessante esse confronto? Porque a gente vai falar sobre a densidade populacional nesses dois países. A Islândia é um país que é uma ilha no meio do Oceano Atlântico. A população de lá é cerca de 320 mil habitantes. Isso é uma população de uma cidade média aqui no Brasil. E a densidade populacional do país é cerca de 3 habitantes por quilômetro quadrado. No caso da Nigéria, é o 7º maior país em população no mundo, com 183 milhões de habitantes, e uma densidade populacional de 198 habitantes por quilômetro quadrado. Se a gente fizer uma comparação com o Brasil, a densidade populacional brasileira é de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então, para vocês terem uma noção de quanta gente é concentrada na Nigéria, que é o país mais populoso do continente africano. E é o segundo, comparando com todas as seleções da Copa do Mundo, todos os países presentes, a Nigéria só fica atrás do Brasil, que é a quinta maior população do mundo, com mais de 200 milhões de habitantes hoje. O último confronto que a gente vai falar é um jogo que vai acontecer no grupo G da Copa. Envolve duas seleções europeias, que é a Inglaterra e a Bélgica. São duas seleções fortes e tradicionais, porém, além disso, são fortes e tradicionais também na área industrial. Todo mundo sabe que a Inglaterra foi o berço da primeira Revolução Industrial, mas logo em seguida, junto com outros países da Europa, a Bélgica também começou a desenvolver suas primeiras indústrias. Então, em algumas cidades da região de Flandres, na Bélgica, e tantas outras cidades belgas, elas têm um forte parque industrial. Então, a Bélgica é importante industrialmente para a Europa. Assim como cidades da Inglaterra também, como Liverpool, Manchester, a grande região metropolitana de Londres. Então, são dois países tradicionais, tanto no futebol, tanto na industrialização do continente europeu e do mundo, obviamente. Bom, esses foram os principais confrontos que eu achei interessante da gente comentar no vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like maneiro, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, tanto os que gostam de futebol, como também os que gostam de geografia. Se gostar dos dois, melhor ainda. Mas é isso aí, galera. Valeu, Abrangel, tamo junto!